Olá pessoal, tudo bem? Na aula de número 15 nós vamos começar a falar sobre a análise da resposta transitória de regime estacionário. Basicamente isso consiste da gente estudar sobre a resposta temporal, tá, de sistemas, e a gente vai estudar basicamente a resposta temporal de sistemas de primeira ordem e de segunda ordem, tá? Então a gente vai caracterizar a resposta desses sistemas através de alguns parâmetros, através dos quais, né, a gente consegue, a partir de um determinado sinal de resposta, por exemplo, obter um modelo, tá? Um modelo que representa de forma aproximada um determinado processo, tá? Basicamente, a importância, né, da modelagem consiste para que a gente possa fazer a análise e o projeto de sistemas de controle, né? Como assim fazer análise? A gente conhecer o desempenho do sistema de controle. A gente quer saber se ele é estável. A gente quer saber se ele possui ganho, tá? Ganho estático. Como assim ganho estático? Se eu aplico uma entrada unitária, por exemplo, se eu tenho uma entrada de referência no sistema de malha fechada, que é em volts, eu aplico 5 volts e na saída desse determinado sistema eu tenho 10 volts, quer dizer que eu tenho um ganho de 2, né? Eu consigo ter o dobro, né? Se eu apliquei 5 e na saída eu estou medindo 10, então eu dupliquei a minha entrada, né? Eu posso descobrir também quanto demora esse sistema para atingir o regime estacionário, tá? Lembrando que a resposta de um sistema, a resposta total vai ser a resposta estacionária, que eu vou chamar de CSS, mais a resposta transitória, que eu vou chamar de TR. E a resposta transitória é o intervalo, né, de tempo para a resposta transitar entre um estado que ela se encontrava no momento que é aplicada uma determinada entrada, tá? E o valor de regime estacionário, né? E o valor de regime estacionário da saída é o valor quando o tempo tende ao infinito. Normalmente, na prática, nós não conhecemos os sinais de entrada. Normalmente a gente não conhece os sinais de entrada dos sistemas de controle, tá? Os sinais de entrada possuem natureza aleatória, né? E, além disso, a gente não consegue representar eles de forma analítica por conta disso, né? O que a gente conhece é um conjunto de entradas que a gente pode determinar para um determinado sistema para ver como ele se comporta. Tá? Quando a gente trabalha com o sistema de controle, a gente precisa ter uma base de conhecimento. A gente precisa, por exemplo, a partir de uma gama de respostas, a gente construir uma base a partir de entradas teste selecionadas. Podemos selecionar, tá? Podemos selecionar sinais de teste. Esses sinais de teste é a gente que escolhe, a gente vai. Como a gente quer escolher um sinal de teste que possa ser aplicado de forma simples, tanto fisicamente quanto matematicamente, né? A gente possa fazer uma análise matemática rápida. Então a gente vai escolher sinais de teste simples também. E esses sinais de teste a gente pode aplicar em diferentes sistemas e ver como eles se comportam para comparar a performance, né, de diferentes sistemas. Aí esses sinais de teste podem ser o quê? Pode ser degrau, pode ser rampa, pode ser parábola, tá? Pode ser também senoide, pode ser impulso, tá? Todos esses sinais aqui, eles vão ser aplicados de acordo com a dinâmica do que se espera de um sistema que a gente pode não conhecer em si
a entrada dele. Mas a gente tem alguma ideia, eu vou marcar aqui, ó, temos ideia aproximada de como ele funciona. Como um determinado sistema funciona. Como assim? A gente sabe, por exemplo, você tem um sistema que ele precisa, por exemplo, um processo lá de beneficiamento do alumínio, da alumina para transformar em alumínio. É preciso aplicar uma curva de aumento de temperatura que ela vai crescendo com o tempo, tá? A temperatura ela vai crescendo com o tempo e tem um perfil de temperatura que é preciso atingir, tá? No processo de beneficiamento dessa matéria-prima. Então, nesse caso, o nosso sinal de teste não vai ser simplesmente um degrau, tá? A gente vai aplicar uma rampa, tá? Uma rampa, no caso, seria um sinal que com o tempo vai passando, ele vai crescendo, tá? Ó, pode ser uma rampa assim, depois uma rampa decrescente, tá? É preciso aplicar um perfil de variação de temperatura nesse tipo de processo, tá? Vou chamar aqui de U de T. T, U de T. Então, aqui tem uma combinação de rampas, né? Nesse caso, ó, se eu já tenho um sistema que ele vai ser submetido a variações bruscas de algum valor, tá? Então, eu vou aplicar aqui uma entrada do tipo degrau, tá? Ó, no caso, uma entrada do tipo degrau, a gente pode ter aqui, ó, um conjunto de variações aqui, ó, bruscas, tá? Poderia ser, por exemplo, um nível de tensão em um circuito elétrico, por exemplo. Tá? Eu aplico uma entrada, ó, a entrada está em vermelho e em azul está a saída. Aí em saída eu tenho aqui uma variável reagindo, né, a essas variações bruscas. Tá? Muitas vezes a gente trabalha com degrau, né, para conhecer um sistema. Tá? A gente pode ter a parábola também, quando já envolve uma aceleração. Ó. Ó, a parábola a gente já tem aqui, ó, uma curva ascendente que representa uma aceleração, por exemplo. Tá? A gente pode ter senoide, né? Normal, ó, nesse trecho a gente não vai trabalhar com senoide, tá? A gente não vai trabalhar com senoide. Porém, ó, por que a gente não vai trabalhar ainda com senoide nesse trecho? Porque tem uma seção específica só para analisar sistemas através de quando a gente tem sinais de entrada, sinais senoidais. E a gente chama isso de essa técnica de resposta em frequência, tá? E a gente pode ter um impulso também. Impulso quando a gente tem uma variação brusca que depois cessa, tá? Por exemplo, o disparo de um sistema que possui um indutor, tá? Por exemplo, tem um sisteminha que uns alunos estavam tentando montar no laboratório de sinais, para um trabalhinho de laboratório de circuitos, que envolvia um circuito composto de uma bobina que disparava uma bolinha metálica quando aplica um impulso, tá? Um impulso de quê? Tem um impulso aqui de tensão nessa bobina, tá? Tem um impulso, né? Depois essa bobina ela vai tender a se comportar em corrente contínua como um curto-circuito. Aí tem um pico de tensão e depois vai caindo em direção a zero, né? O valor de tensão, com a corrente se mantendo em um valor constante aqui no indutor, né? Então, esse trabalho consistia no indutor que ele circundava aqui um tubinho, tá? E esse indutor é disparado por um conjunto de baterias com capacitores para fazer disparar aqui uma bolinha aqui num alvo, por exemplo, tá? Então, nesse caso, ó, essa resposta aqui, a tensão nesse indutor, dentro do terminal do indutor, a gente pode representar como uma função que responde a um impulso, né? Aqui, ó, nesse caso, o impulso em si ele seria aqui uma seta aqui, tá? Essa aqui seria a resposta dele, né? Então, esse aqui tá errado, tá? Esse aqui seria U de T aqui, aqui T.
tá? E aqui seria a resposta, por exemplo, VL de T, tá? Para colocar a nomenclatura correta, tá? Então, dependendo do tipo de sistema, ó, não adianta utilizar como sinal de teste aqui, ó, aqui eu aplico um impulso, tá? Seria um pulso bem curto de tensão para produzir esse efeito, porque não adianta se eu tentar aplicar um degrau, qual vai ser o efeito nesse sistema aqui, tá? Eu estou aplicando simplesmente um pulso que vai fazer disparar isso aqui. Depois eu não quero que fique circulando corrente aqui, porque só vai descarregar minha bateria. Entendeu? Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, a gente poderia aplicar um impulso. Aqui na questão da senoide, a gente trabalha direto com resposta de filtro, por exemplo, tá? Filtro para anti-ruído, né, de rede, por exemplo, tá? Então, vejam que assim a gente consegue, dependendo, né, do sistema, a gente vai ter um bom sinal de teste, tá? E a gente está interessado em saber o que, né? Quando a gente está estudando a resposta desses sistemas, a gente quer saber basicamente duas coisas, tá? A gente quer saber estabilidade e quer saber também erro de estado estacionário. A gente quer saber essas duas coisas. Tá? Estabilidade que vai fazer, ó, se a gente tem um sistema linear invariante no tempo, a gente já sabe nessa altura do campeonato que se eu aplico uma condição inicial, ele tem que voltar para uma situação de equilíbrio, né? Um sistema. Ele não pode, a resposta dele não pode tender a crescer indefinidamente, né? Ele tem que tender a uma posição de equilíbrio. E o erro de estado estacionário significa se eu aplico um determinado valor de referência para um sistema, eu tenho que ter na minha saída aquele mesmo valor que eu quero, senão eu vou ter um erro, tá? Alguns sistemas a gente pode ter erro, não precisa eliminar totalmente esse erro, porque a gente, de qualquer jeito a gente tem certeza do sensor, né? O sensor, todo sensor ele vai ter uma incerteza, que ele vai fazer a medição, né? Então, quanto mais preciso, né, mais caro, e às vezes o próprio sensor ter uma incerteza de medição já vai inserir aí um erro no sistema, né? Então, em alguns casos, a gente pode ter um pequeno erro de regime estacionário, tá? Não é um problema que não vai fazer quebrar um sistema. Um problema seria um sistema de controle de um processo químico onde a qualidade de um produto depende de eu ter a eliminação desse erro. Se eu não elimino esse erro, eu tenho um comprometimento da qualidade de um produto. Por exemplo, sei lá, uma coluna de destilação para produzir combustível, por exemplo. Tá? Eu preciso manter um alto padrão de repetibilidade do produto final e de qualidade. Então, nesses casos, eu preciso tentar ao máximo eliminar esses erros aqui de regime estacionário. Agora, se é simplesmente um forno onde eu posso esquentar uma amostra num valor próximo, por exemplo, de 100 graus Celsius, e não vai ter uma perda de qualidade do que vai dentro desse forno se tiver a 102 ou se tiver a 98. Então, nesse caso, não é problemático, né, eu ter a presença do erro de estado estacionário, tá? Mas vamos agora fazer o seguinte, né? Vamos passar aqui para sistemas de primeira ordem, tá? A gente já trabalhou ao longo do curso com esse tipo de sistema várias vezes, né? Mas a gente vai detalhar agora no sistema geral. Por exemplo, um circuito RC, tá? Vamos colocar aqui V de T, uma tensão, aqui um resistor R, um capacitor C. Um capacitor de capacitância C. Veja que aqui vai ter uma queda de tensão VR, aqui é uma queda de tensão VC e a gente tem uma corrente I, tá? De acordo com a gente tenha uma fonte de tensão aqui que é diferente de zero, tá?
E é importante a gente fazer essa análise assim, porque a gente treina algumas coisas, tá? Por exemplo, fazer o diagrama de blocos desse circuito, tá? Por exemplo, eu sei que a minha tensão vai ser igual a VRT mais VCT, que é a tensão no capacitor. Digamos que a minha entrada, ó, a minha entrada é a minha fonte. A minha saída, nesse caso, ó, digamos que eu quero que a minha saída seja a tensão no capacitor, tá? Porque eu posso pegar a tensão no capacitor aqui e utilizar um amplificador seguidor de tensão, tá? Para com que essa tensão que carregue aqui, eu passe essa tensão para um outro circuito, por exemplo, tá? Sem que eu faça o que eu chamo de carregamento do circuito, que seria modificar esse valor de corrente que está aqui, né? Então, nesse caso, ó, a minha entrada é a V e a minha saída é VC. Então, eu sei aqui, ó, que VR é igual a R vezes I de T. E eu sei também que isso aqui é derivada da tensão do capacitor é I de T. É a mesma corrente porque a gente tem um circuito em série. Então eu posso escrever aqui isso aqui desse jeito. 1 sobre C I de T, tá? E eu posso escrever isso aqui, ó. I de T vai ser igual a VRT sobre R, né? Aqui eu vou colocar assim 1 sobre R, na verdade. Só pra gente ver uma coisa que eu vou fazer com o diagrama de blocos, tá? Ó, 1 sobre R VR e 1 sobre C I T. Então, de posse disso aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó, eu quero entrar, a minha variável de entrada é V. A minha variável de saída é VC. Ó, então, em algum momento, eu tenho que fazer o seguinte, ó, eu tenho que integrar, tá? Integração no domínio da frequência, a gente põe aqui a funçãozinha 1 sobre S. Se eu estou integrando aqui, ó, eu estou entrando aqui com derivada da tensão no capacitor. E estou saindo com a tensão no capacitor, né? Eu derivei aqui, eu integrei, quer dizer, a derivada da tensão no capacitor em função do tempo, né? Então eu vou sair com a tensão no capacitor, tá? Só que quem é a minha essa derivada aqui, ó? É igual a 1 sobre C I de T, tá? Então, e quem é I de T? É VR sobre 1 sobre R. Mas a gente sabe aqui, ó, a gente vai ter o que, ó? V, a tensão é igual a VR mais VC. Tá? Então a gente tem que juntar tudo isso aqui no diagrama de blocos. Todas essas informações precisam estar aqui. Tá? Então vamos colocar primeiro aqui um ponto de soma. Ó. Aqui que vai subtrair. Ó, eu tenho que entrar aqui. Vamos pensar, ó, esse que entra aqui não é 1 sobre C I de T, tá? É isso bem aqui. Quanto a I de T é VR sobre R, tá? Então, eu sei por aqui, ó. Aqui eu tenho que vir com o quê? Aqui a gente também tem que ter, ó, isso aqui é igual a 1 sobre C vezes R vezes VR de T. Isso aqui não é o I de T, ó. Tá? Então, 1 sobre CR vezes VR de T é igual a derivada disso aqui. Então, isso aqui, eu tenho que entrar aqui, ó, 1 sobre CR, ou deixa eu aumentar esse diagrama aqui, tá? Vamos aumentar, que a gente tem que ir fazendo passo a passo para poder entender bem, né? Isso aqui tem que ser igual a 1 sobre RC vezes VR. Ó, que tá dado por aqui. Tá? Eu estou fazendo isso para montar o diagrama de blocos. Então, eu tenho que ter um ganho aqui. Ó, isso aqui é um ganho, tá?
de 1 sobre RC. Então aqui eu tenho que entrar com VR. Ó, se eu entrei com VR aqui, eu multiplico por 1 sobre RC, eu tenho a derivada da tensão do capacitor em função do tempo. Integrando, eu tenho a tensão do capacitor. E quem é VR? Ó, eu posso escrever VR por conta disso aqui, ó. Vai ser V menos VC, ó. Então eu vou pegar esse aqui, VC, e vou realimentar aqui. Ó, V menos VC vai ser igual a VR. Multiplicado por 1 sobre RC, eu tenho a derivada da tensão do capacitor. Tá? Que eu integro e tenho a tensão do capacitor. Então, aqui, vamos lá, vamos botar aqui em função aqui de S, né? Tá? Então, esses dois bloquinhos aqui eu posso combinar eles, ó. Eu posso combinar eles da seguinte maneira. Ó, eu vou ter um único bloco que vai ser 1 sobre tal S. Aqui vai ser VC e realimento, sendo que tal é igual a RC, constante de tempo do capacitor. Ó, então a gente tem esse diagrama aqui, que é um circuitinho, ó. Ele tem um diagrama de bloco em malha fechada, né? Tá, então a gente já sabe, ó, nesse caso aqui, ó, isso aqui vai ser a função de transferência de malha de ramo direto aqui, né? 1 sobre tal S sobre 1 mais 1 sobre tal S. Isso aqui 1 sobre tal S mais 1 sobre tal S, corta aqui. Então tem o VCS sobre VS vai ser igual a 1 sobre tal S mais 1. Tá aqui uma função de transferência, por exemplo, de um circuito, tá? Um circuito RC. Veja que nesse caso, ó, se a minha entrada é do tipo degrau, VCS vai ser 1 sobre tal S mais 1 vezes 1 sobre S. Isso aqui vai ser 1 sobre... vai ser K1 sobre S, né? Isso aqui parece um R. Então vai ser K1 sobre S mais K2. Tá? Qual é o polo aqui, ó, disso aqui? Tá? Vai ser S mais 1 sobre tal. Tá? Porque ó, tal S mais 1 é igual a zero. Então S vai ser igual a menos 1 sobre tal. Tá? Então a gente pode substituir aqui por S mais 1 sobre tal. Porque nesse caso aqui, a gente já tem tabelado, né? Tabela de transformado de Laplace inversa. Então aqui a gente vai ter VCS. Ó. Se a gente quiser K1, ó, quanto é que vai ser K1? Vou na expressão. Ó. K1 vai ser igual a 1. Ó, se eu multiplicar por S aqui igual a 0, porque por S vai ser igual a 0, vai dar 1 sobre 1 aqui. Então K1 vai ser igual a 1. E K2? O K2 a gente vai multiplicar por S mais 1 sobre tal e vai avaliar com S igual a menos 1 sobre tal. Tá? Então a gente vai ter aqui, ó, que fazer uma manipulação, né? Ó, aqui a gente vai ter o seguinte, para vocês verem aí como é que a gente resolve, né? Isso aqui, ó, VCS vai ser igual, ó, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 1 sobre tal. Né? Isso aqui é igual a K2, aí eu vou cortar isso aqui, né? Tá? Quando eu estiver avaliando para K2. E S vai ser igual a menos 1 sobre tal. Então a gente vai ter que K2 é igual a menos 1.
Logo, a tensão no capacitor aqui vai ser 1 menos exponencial de menos t sobre tal para t maior ou igual a zero. Tá? E aqui também, ó, sem esquecer que é considerando condições iniciais nulas. Tá? Além disso, percebam quanto vai ser o erro. Erro de regime estacionário vai ser... a gente vai ter... Como é que a gente calcula, né, o erro de regime estacionário? Vai ser a minha referência, tá? Menos o valor final, por exemplo, C de T. Nesse caso, a minha referência é igual a 1. Tá? Quanto é VC aqui? Tá? Menos 1 menos exponencial de menos T sobre tal. Isso aqui é para T maior ou igual a zero. Então, a gente tem que o erro entre a referência e o meu sinal de saída vai ser exponencial de menos T sobre tal. Para T maior ou igual a zero. Ó. Então, veja que nesse caso, ó, o que acontece com o erro? Ó, o erro ele é uma exponencial decrescente, né? Tempo e aqui é erro, tá? Ó, isso significa que em regime permanente a gente não tem erro de estado estacionário, que é o que a gente espera para esse tipo de sistema, porque é simplesmente um circuito RC. Se a gente está aplicando uma entrada do tipo degrau, não vai ter erro de estado estacionário, né? Por quê? Porque aqui, ó, se eu estou aplicando uma tensão constante, né, se a tensão é constante, ó, a corrente vai ser constante e corrente constante, o capacitor ele vai armazenar cargas opostas entre suas placas, por exemplo, se é um capacitor de placas paralelas, até o momento em que a gente tem o valor da tensão da fonte aqui entre os terminais do capacitor. E se o valor é igual da fonte do capacitor, a tensão, então não vai ter diferença de potencial para fazer com que surja uma corrente nesse resistor. Ó, se a gente tivesse aqui um nó de referência, a diferença de tensão desse ponto para esse aqui no circuito vai ser nula, então não vai ter diferença de potencial para estabelecer uma corrente diferente de zero aqui no resistor, né? Que é o que a gente espera. Tá? Então tudo isso aqui tem uma implicação física que a gente está vendo em detalhes, né? Tá? E a gente tem que pensar o seguinte, ó, em respeito da constante de tempo, né? Ó, quanto menor for essa constante de tempo aqui, mais rápido o sistema ele vai chegar em regime estacionário, né? Tá? Então, a gente tem, se a gente quiser agora ó, saber o seguinte, ó, e se a gente aplicar uma entrada rampa? Ó, rampa nesse caso a gente vai ter uma função forçante aqui, vai ser t, isso aqui é 1 sobre s ao quadrado, ó. Então vamos lá, VCS sobre VCS, na verdade, vamos tirar logo isso aqui. Isso aqui vai ser, a gente já sabe que é 1 sobre tal, S mais 1 sobre tal, que multiplica 1 sobre S ao quadrado. Então eu tenho 1 sobre S mais 1 sobre S ao quadrado, ó, raízes reais e repetidas. Aqui é K1, né? Vamos fazer ó, passo a passo, né? Mais K3, S mais 1 sobre tal. Tá? Então, aqui ó, a gente sabe, ó, K1. K1 vai ser quanto? Se a gente quiser descobrir o valor de K1.
né? Vamos fazer primeiro assim, ó, o K2, né? Se eu quero saber K2, eu multiplico por S ao quadrado e ponho S igual a zero. Então eu sei que o meu K2 vai ser igual a 1, certo? Ó, eu multiplico por S ao quadrado todos os termos, né? Corta aqui e igual a zero. Se eu quero saber K1, aí eu tenho que derivar isso aqui, né? Derivar isso aqui tudinho, né? E depois, em função de S, né? Tá? E depois igualar S igual a zero também, tá? Então, para fazer, ó, vamos lá, ó, VCS, ó. Se eu estou avaliando para K12, eu vou ter 1 sobre tal, S mais 1 sobre tal, né? Que vai ser igual a K1S mais K2, mais aqui é K3, S ao quadrado sobre S mais 1 sobre tal. Isso aqui tudo com S vai passar igual a zero, né? Mas se eu quiser saber agora K1, eu tenho que derivar isso aqui em função de S, né? Veja, se eu derivar isso aqui em função de S depois igual a zero, naturalmente esse termo aqui vai sumir, tá? Esse aqui é constante, vai dar zero, a gente vai ter K1. Então o que interessa pra gente é isso aqui, né? Aí a derivada disso aqui, ó. Derivada do primeiro vezes o segundo, menos a derivada do numerador vezes o denominador, menos derivada do denominador vezes o numerador sobre S mais 1 sobre tal ao quadrado. Isso aqui igual a K1. Esse aqui eu não vou nem fazer porque a gente já sabe. Esse aqui, de cara, a gente já tem que entender que isso aqui vai dar zero, tá? Quando eu substituir S igual a zero. Tá? Ó, fazendo isso aqui, ó, isso aqui com S igual a zero. Então eu vou ter aqui, ó, menos 1 sobre tal ao quadrado sobre 1 sobre tal ao quadrado. Então vai dar menos 1. Tá? E se eu quero saber K3, a gente procede daquela mesma maneira, né? Multiplica aqui por S mais 1 sobre tal, né? Se eu quiser saber o K3, a gente vai ter 1 sobre tal sobre S ao quadrado, com S igual a 1 sobre tal. Então, meu K3 aqui vai dar tal. K3 vai ser igual a tal, né? Então, vamos lá montar o nosso sisteminha aqui. Ó, VCS vai ser igual a K1 sobre S, K1 é igual a quanto? Menos 1. Tá? Menos 1, o nosso K2 aqui deu 1, né? Então aqui vai dar, aqui o K2 deu 1, né? Então vai ficar 1 sobre S ao quadrado. A inversa disso aqui vai ser igual a T. Tá? E o meu outro termo que falta é mais exponencial de menos t sobre tal. Tá? Vamos ver aqui. Só que o nosso resultado aqui é tal, né? Tal exponencial de menos t sobre tal. Aqui. Ó, a derivada aqui, na verdade, ó, aqui tá errado, né? Aqui é menos 1 sobre tal. Por quê? A derivada do numerador vezes o denominador vai dar zero, menos a derivada do denominador, que é 1, vezes o numerador, que é 1 sobre tal. Então aqui vai ficar 1 sobre tal, sobre 1 sobre tal ao quadrado,
aqui vai ficar menos tal, né? Então aqui tinha um errinho, né? Aqui a nossa saída, então, é isso aqui para t maior ou igual a zero. Ou vejam que é necessário sempre olhar, né? E ver se alguma coisa não passou, porque como é muita conta, né? Que nem às vezes eu cometo alguns deslizes, mas eu sempre verifico se realmente eu fazendo, né, rápido não escrevi alguma notação aqui incorreta, como eu fiz aqui agora, né? Então veja que agora, ó, eu tenho um termo aqui que é uma exponencial decrescente, que vai tender a zero. Eu tenho um termo aqui, ó, isso é a minha função v de t igual a t, ó, eu entrei com uma rampa. Ó, veja que ela saiu aqui, ó, tá? Só que veja que apareceu agora aqui um outro termo, uma constante, ó. Tal é a constante de tempo do circuito. Então veja que nesse caso, o que acontece? A gente tem a resposta transitória vai ser isso aqui, ó. Vai tender para zero, ó. No caso anterior, esse aqui é o meu transitório. E esse aqui é a minha resposta estacionária. Ó. Aqui, o nosso transitório é isso aqui, tá? E vamos circular de laranja aqui. Isso aqui vai ser o estacionário. Vamos calcular o erro agora. Ó, o erro vai ser uma função de referência menos a minha variável aqui de saída. Ó, a minha função de referência não é t, menos a minha função de saída. Então vai ficar mais tal menos t, tá? Ó, aqui o meu K3, aqui é menos, né? Deu tal, tá? Então, aqui vai ficar menos tal exponencial de menos t sobre tal. Veja que cancela aqui esse t sobre, com esse t aqui. Esse termo aqui ele vai tender a zero com o passar do tempo. Então, quando t tende ao infinito, olha só como é que vai ficar o meu gráfico. Aqui a tensão no capacitor. Veja que se a minha entrada é t, ó, v de t igual a t, o que vai acontecer com a minha saída? Tá? É que a gente vai ter aqui o seguinte, ó. Vou colocar de laranja, ó. A minha saída, ó, ela vai vir. Tem o período inicial, né? O transitório, tá? E vai começar a subir junto, tá? Era melhor colocar isso aqui de azul, né? Ó, esse aqui vai ser a minha saída, tá? Em regime estacionário, ó. Passou aqui o regime, digamos que esse aqui é o transitório, tá? No regime estacionário, a gente vai ter aqui uma diferença, ó, de tal. Ó, aqui está bem aqui na fórmula do erro. Ó. Esse termo vai tender a zero. Com o passar do tempo, vai ficar só esse tal. O erro entre a meu valor, minha função de entrada e a minha saída do sistema em regime estacionário vai ser a própria constante de tempo do circuito, porque veja que agora a gente já não tem uma tensão contínua sendo aplicada entre os terminais do capacitor. Então o capacitor ele nunca termina de carregar totalmente, porque essa tensão da entrada está sempre crescendo. Então faz sentido fisicamente isso? Faz, né? Tá? E veja o seguinte, ó.
Deixa eu dar um espaço aqui. Tá, se eu pegar a minha função, por exemplo, essa saída aqui, ó, eu vou colocar VCR, é a saída para a rampa. É menos tal mais t, mais tal exponencial de menos t sobre tal. Vamos ver o seguinte, se eu derivar a rampa em função do tempo, eu tenho aqui 1, tá? Ó, essa aqui é a derivada da minha função v em função do tempo. Sendo que v é igual a t, então eu vou ter aqui um degrau unitário, tá? Veja que o degrau, ele é a derivada da rampa. E vamos pegar aqui a minha função de saída e vamos derivar ela. Ó. Derivada de VCR, eu vou derivar em função do tempo. Esse termo aqui vai para 0, esse termo aqui vai para 1, e esse termo aqui vai para menos 1 sobre tal vezes tal exponencial de menos t sobre tal. Corta esse tal com esse tal aqui, a minha derivada disso aqui, 1 menos exponencial de menos t sobre tal para t maior ou igual a 0. Olha, eu vejo que essa aqui, ó, é a própria resposta ao degrau unitário que está bem aqui. Tá? Veja que eu não precisaria ter... Por exemplo, se eu já tenho a resposta à rampa, eu não precisaria calcular a resposta ao degrau. Eu poderia apenas derivar, tá? a minha resposta à rampa, eu obteria a minha resposta ao degrau. Ó, isso aqui é a própria resposta ao degrau unitário. Lembrando que o meu coeficiente linear da rampa é 1, né? É o coeficiente angular, quer dizer, né? O coeficiente linear não tem. Então, né, aqui, ó, vamos escrever assim, ó, o erro é em regime estacionário, quando t tende para o infinito, vai ser igual a tal, tá? Ó, nesse caso, a gente já tem aí o erro, né? E se a gente quisesse a resposta ao impulso? Veja que a derivada da função degrau vai ser o impulso. Ó. A derivada de u de t, assim, que é o degrau unitário, u, eu tenho o impulso ΔT. Então vamos pegar isso aqui e vamos derivar. Ó. A derivada de 1 menos exponencial de menos t sobre tal. De t, ó. Isso aqui vai ser menos 1 sobre tal vezes menos exponencial de menos t sobre tal. Isso aqui vai ser igual ao exponencial de menos t sobre tal para t maior ou igual a 0. Então, vamos traçar aqui a resposta ao impulso também. Ó, quando a minha entrada aqui é um impulso, ΔT, impulso unitário, né? A minha saída, ó, vai ser uma exponencial decrescente, ó, menos t sobre tal, cujo valor máximo aqui é quanto é que vai ser o meu... tá faltando aqui, ó, 1 sobre tal, né? Esqueci. Tá? Então o valor máximo vai ser 1 sobre tal. Ó, quando t for 0, a gente vai ter 1 sobre tal aqui. Tá? E qual é aquela característica importante da constante de tempo, né? Ó, na resposta ao impulso, ó, quando a gente tem t igual a tal, a gente tem, a gente tem aqui 36% da saída, quando t igual a tal. Na resposta ao degrau,
Quando t é igual a tal, a gente tem 63% da saída máxima desse circuito, tá? E a gente considera, quando a gente tem 5 constantes de tempo do circuito, a gente já está em regime de estado estacionário, tá? Então, esses são os parâmetros, né, de interesse que a gente tem. Isso aqui é um circuito RC, a gente partiu de um circuito RC, mas isso poderia ser qualquer circuito de... Eita, isso aqui deu uma zaralhada aqui. Tá, poderia ser qualquer sistema de primeira ordem, tá? Veja que a gente fez um diagrama de blocos, tá? Repaginando, né? A gente simplificou esse diagrama de blocos para chegar na função de primeira ordem aqui, tá? E a gente obteve a resposta, né? O impulso, a resposta ao degrau. E veja que aqui a gente calculou a resposta ao impulso, seria a própria função de transferência VCS sobre V de S. Seria 1 sobre tal, S mais 1 sobre tal. Isso aqui é transformado em inversa de Laplace para V de T. Daria 1 sobre tal exponencial de menos T sobre tal, que estaria correto. Tá? Em relação ao que a gente fez. Né? Então, esses são os pontos para a gente tratar a respeito do sistema de primeira ordem. Tá? Na próxima aula, a gente vai trabalhar só com sistemas de segunda ordem, que a gente vai precisar fazer uma análise matemática um pouquinho mais detalhada, porque a gente tem mais variação, né, para respeito de um sistema de segunda ordem, tá? Então a gente fica por aqui e na próxima aula a gente dá continuidade a esse nosso desenvolvimento. E depois da segunda ordem, a gente vai estudar um pouquinho de critério de estabilidade, análise de estabilidade, tá? Baseado na função de transferência direta. E depois a gente vai trabalhar com os erros, né? Tá? De regime estacionário, só com formulinha para calcular erros, dependendo do tipo de sistema que a gente tem, tá? Então, até a próxima aula.